Galera, vamos hoje levantar uma mix junto aí comigo? Bora aí, vocês vão ver como é que é o meu processo de levantar uma mixagem do zero. É uma produção de outro produtor, então eu vou mostrar como eu penso e como eu levanto uma mix que não tenha sido eu que tenha feito a produção, né? Porque eu também sou produtor musical. Então bora pro vídeo aí que eu vou mostrar como é meu método e minha metodologia, né, de mixar, como eu começo uma mixagem, né? Galera, tô aqui com o meu template aberto, vou mostrar para vocês como eu levanto um volume de mix em 0 dBVU, o jeito que eu faço. Ultimamente eu tô fazendo desse jeito, eu tô começando a estudar outras técnicas para entender mais. Já mixei em pico, né, em -6 também, já tive experiência, mas o que eu me adaptei muito foi com o lance do VU por conta dos plugins que simulam o analógico, né? Então eu uso aqui meu meter aqui, ó, o meu VU é da Kanglen. O VU-MT, gosto dele pra caramba, mas já usei muito o MV Matter, já usei o da Waves também, e é tudo a mesma coisa. Então aqui ele tá setado em -18, que é o padrão que eu uso do VU dele. Tem amigos meus que usavam -14, que tinham o setup híbrido, e aí eu já perguntei pra ele que o sinal vinha com um pouquinho mais de força, né? Então, bora aí pro vídeo. Todos os faders abaixados, né, do beat, e como esse beat ele não tem kick, eu sempre começo pelo kick. O Hero 8 aqui tá fazendo o papel do kick, então bora começar por ele. Então aqui eu já nivelei já. Como já tá em -12, fica muito fácil nivelar os volumes. Aí eu parto para a bateria, né? Então aqui eu já tentei a bateria já pronta já, ó. Tem um grave aqui que eu vou subir ele depois, que eu subi os instrumentos. Então, bora lá. Então agora eu vou partir já para os instrumentos. Eu já aproveito e já subo esse grave. Porque eu já tenho um pré-equilíbrio de todo o projeto. E vocês podem perceber que mantém o mesmo volume, né, no VU, já com os instrumentos levantados. O que dá muita pressão no VU é voz, né? Então agora a gente vai partir para as partes dos FX.
Beleza. Estamos quase chegando lá já. Já temos o beat já. Salva, né? E aí vocês percebem que o beat já tem um equilíbrio, né? Quer ver, ó? Sem esse equilíbrio, ó, os volumes estavam todos assim. Esse é sem o levantar os volumes. E esse é com os volumes levantados no 0 dBVU que eu faço. Vou colocar de novo para vocês ouvirem, ó. Depois, ó. Então você já tem um equilíbrio. E aí, partindo de levantar o beat, eu também já levanto a voz para mim já ter uma ideia, né? Então, e a gente já tem a voz do 95 versos aqui. Extra, sangue inocente, morte latente. Tarde bendita, sangue da vida, morte inaudita. Fraqueza revela poder, condenação que dá salvação. Exaltação por sua humilhação e do abandono. Uma ceia com 12, cálice amargo sozinho. Pão partido com morte latente, derrota ou não. Tarde bendita, sangue da vida, morte inaudita. Reflexão, fraqueza revela poder, condena vida no terceiro dia. Ele não tava lá, não chora porque o que consola tá vivo e ele não demora. Em breve virá, com mão furada comprova, a prova pela o Tetelestai. Então aqui eu vou levantando tudo. Tetelestai. 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 Em gloriosa maneira, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. E agora eu vou levantar o refrão. A morte da morte. A morte da morte. A morte da morte na morte de Cristo. 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 A morte da morte. 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 A morte da morte na morte de Cristo. O verbo com seus predicados se cala em contexto superno. Voz passiva que grita em feridas. No corpo um amor sempre eterno. Do caminho do inferno ao caminho. Vou tirar pra vocês ouvirem, ó. Mortos recebem vida da morte da vida no mato fraterno. Engole a voz. Numa tarde de escuridão, quando o sol se perdeu entre as trevas, resplandeceu a salvação. A morte do filho do homem ser filho do pai. Treme o templo, treme o inferno, rasga-se o véu, Tetelestai. 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 A morte da morte na morte de Cristo. 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 A morte da morte. 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 A morte da morte na morte de Cristo. 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 A morte da morte. 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 A morte da morte na morte de Cristo. A morte vencida pelo autor da vida no terceiro dia. Ele não tava lá, não chora porque o que consola tá vivo e ele não demora. Em breve. Então é isso, galera. Aqui eu levantei toda a mix. Agora eu vou partir para a parte de equalização, compressão, colocar efeitos, criar algumas ideias em cima ali da voz, que tem umas partes aqui que o artista pediu para fazer alguns efeitos, né? Então agora entra a parte de lapidar
essa música aqui, né? Como é uma música que ainda não saiu, eu vou postar mais só o depois dela, né? E aí vocês vão poder comparar depois, um antes e um depois. Depois que eu faço isso aqui, às vezes, eu tenho a mania de fazer também um bounce dessa mix que eu fiz aqui, para mim usar de referência a hora que eu estiver mixando. Então eu venho aqui, dou Ctrl Alt B, não sei por que não tá aparecendo o comando certo aqui. E prontinho. Então, como eu tenho já essa rough mix aqui feita, então aqui eu já tenho meu ponto de partida total e de comparação também, né? Então é isso, galera. É uma forma simples. Mixagem é igual receita de bolo. Existem várias receitas de bolo para se chegar num bolo gostoso, num bolo da hora. A mixagem parte do mesmo princípio. Cada um tem sua técnica, cada um tem sua receita para chegar no resultado final. Não existe verdade absoluta no áudio, na parte da mixagem. Claro, tem termos que você precisa seguir para conseguir alcançar resultados melhores, mas o que importa muito é você dominar bem as ferramentas e treinar bem seu ouvido. Você treinando bem seu ouvido, você vai chegar em grandes resultados, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, deixa dúvidas aí nos comentários, perguntem, respondendo assim que possível. E tamo junto, fiquem com Deus aí, que esse ano de 2025 seja o ano da sua vitória, das suas conquistas, que sejam elas grandes e extraordinárias, viu? Porque Deus tá no comando de tudo. Tamo junto, fiquem com o nosso Mestre Jesus e é nóis!